Olá, meu nome é Rudá Valença, sou graduando em História pela Universidade de Brasília. O título da minha pesquisa é A Condição Jurídica Cristã dos Judeus na Península Ibérica do século XV. A pesquisa faz parte do projeto Jurisdições em Disputa, Poder Político e Autoridade na Idade Média, orientado pela professora doutora Maria Filomena Pinto da Costa Coelho. Minha pesquisa se concentrou em analisar a condição jurídica da população judaica num contexto de dominação política cristã. As relações interconfessionais da Península Ibérica, do século XV, são marcadas por momentos de violência e tolerância. Essas variações estão relacionadas ao contexto político nas quais tais interações ocorrem. No decorrer do século XV, a região estudada atravessa o fim de um período convencionalmente chamado de Reconquista, no qual muitos reinos cristãos empreenderam campanhas militares com o objetivo de retomar territórios que haviam perdido para os muçulmanos em séculos anteriores. Durante este período, muitas famílias e comunidades judaicas migraram dos califados muçulmanos do sul da península para os reinos cristãos do norte. Com isso, constituiu-se uma relação legal entre judeus e cristãos pautadas pela cultura jurídica medieval cristã. Para compreendermos a condição jurídica dos judeus no recorte determinado, foram analisados 3 documentos que apresentavam valor legal ou normativo: as Ordenações Afonsinas, publicadas por volta do ano de 1446, as Siete Partidas, publicadas entre os anos de 1252 e 1284, e a Sentença Estatuto de Toledo, publicada em 1449. A escolha desses documentos teve por objetivo analisar como a população judaica era representada juridicamente num contexto de domínio político cristão. A bibliografia escolhida serviu como referencial teórico e chave interpretativa para a análise dos documentos, de modo que fossem minimizados equívocos e anacronismos na realização dessa atividade. Além disso, as referências bibliográficas foram comparadas entre si e com os documentos mencionados, a fim de detectar discrepâncias e/ou contrastes significativos entre seus conteúdos e argumentos. A pesquisa concluiu que a condição jurídica do judeu no recorte escolhido está intimamente ligada às relações políticas entre os dois grupos confessionais. É importante salientar que a política e a estrutura social cristã do recorte escolhido são pautadas numa perspectiva teológica. Nesse sentido, a condição jurídica do judeu apresentava características peculiares. Apesar de gozarem de relativa autonomia jurídica, no sentido de que, no seio de sua comunidade e em questões internas possuíam capacidade de decisão, eram alvo de diversas restrições, especialmente em relação ao convívio com cristãos. Nas Siete Partidas, essa condição jurídica é colocada como análoga a um cativeiro, no qual o monarca assumiria o papel de carcereiro. Nesse sentido, o rei era responsável pela manutenção da existência das comunidades judaicas de seu reino. Afinal, não há carcereiro se não houver prisioneiros. Uma análise comparativa dos documentos e da bibliografia especializada mostrou que a aplicação e criação de diversas das leis presentes nos documentos são frutos de negociações entre as comunidades confessionais, o que denota que tais práticas são afetadas pelo contexto político em que se inserem. Agradeço a atenção de todos. Tchau.